Vamos falar agora sobre os bastidores da política piranhense, os bastidores da nossa política aqui da cidade de Piranhas. Eu obtive com exclusividade algumas informações que indicam que o próximo presidente da Câmara Municipal de Vereadores aqui da cidade de Piranhas já foi definido. Não foi definido através de votação, não é isso. Definido politicamente. Naquelas conversas e composições políticas que são feitas naturalmente em uma Câmara de Vereadores ou no próprio Executivo. Antes da gente dar essa notícia, eu quero contextualizar porque o que eu estou noticiando aqui não é acordo ilegal, não é acordo irregular, é composição política. É bom deixar isso muito claro. Isso acontece, por exemplo, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, quando, por exemplo, um presidente está chegando no final do seu mandato e aí os interesses políticos ali, é normal, é do jogo político, fazem com que as articulações comecem. Por exemplo, quando Arthur Lira estiver encerrando o seu mandato como presidente, vai começar a se pensar quem será o novo presidente da Câmara dos Deputados. O governo federal tem interesse nisso. A base do governo na Câmara dos Deputados, ou que seja no Senado, tem interesse de quem irá comandar o Legislativo. Afinal, é no Legislativo onde as leis são votadas, tá certo? Então, já fazendo aí esse resumo, né, já dando essa introdução, para deixar claro que o que a gente vai noticiar agora não é nada ilegal, é a política sendo feita naturalmente, né? Por exemplo, com o governo Lula em atividade, ele tendo uma base no Congresso Nacional, é bem provável que ele irá trabalhar junto aos seus deputados para colocar na presidência da Câmara, no futuro na presidência do Senado, alguém alinhado a ele. E os deputados vão trabalhar ali, fazer articulação política para eleger um presidente que eles queiram, tá certo? Explicado, não há ilegalidade. Isso é política sendo feita puramente e simples, certo? Agora vamos para a nossa realidade. Nas eleições de 2020, o prefeito Marco Rogério Chicão foi eleito. Contudo, o candidato que foi derrotado, o ex-prefeito Eric Silveira, ele teve ali os seus candidatos a vereador e a maioria dos eleitos foram os que disputaram a eleição junto com ele, certo? 5 parlamentares estavam ali nos partidos que apoiaram a candidatura do ex-prefeito Eric Silveira, sendo eles, do PP, irmão Silas, o vereador Lei, e também o vereador Fernando Lizardo. Do União Brasil agora, nesse momento, mas antes era o Democratas, estava o vereador Claudimir Apolinário. E do Republicanos, o vereador Sula. 5 parlamentares eleitos, né, na base de apoio à candidatura do ex-prefeito Eric. Tinha a vereadora Adriele, atual presidente da Câmara, que naquele momento, né, ela não estava junto com o vereador Claudimir Apolinário. Se vocês se lembram, houve uma fusão, né, que originou no União Brasil do partido da presidente da Câmara, vereadora Adriele, e do vereador Claudimir Apolinário. E surgiu a União Brasil. Então a vereadora Adriele, ela estava como candidata na eleição de 2020 na base de apoio do candidato que não venceu, o professor Fábio Lacerre, ok? E aí 3 vereadores foram eleitos da base de apoio à candidatura do prefeito Chicão, que foram, naquela época, o vereador Suelter, o vereador Nilcim do Ônibus e também o vereador Cleomar, certo? O que deu a entender aí? Pelo menos 5 parlamentares começaram aí, entre aspas, como oposição ao atual prefeito, ok? 5 que estavam na base. Mas isso acabou depois não se tornando oposição. Eu estou dizendo é porque eles estavam, né, na base de apoio à candidatura, os partidos estavam lá, ok? 5. E 3 de Chicão. Então, já automaticamente a gente imaginaria esse grupo de vereadores que não estavam com o Chicão conseguiriam facilmente eleger o presidente da Câmara,
né, para já a partir de 2021. E ainda, ali em conversações, esses 5 parlamentares, ali em articulações políticas republicanas, conseguiram trazer para esse grupo, de certa forma, eu não digo que ela acabou concordando em tudo com isso, a atual presidente da Câmara, a vereadora Adriele. Eles se juntaram ali e disseram: desse grupo irão sair os presidentes da Câmara para os próximos 4 anos. Eles tinham maioria naquele momento e é política, é assim que funciona, a política é maioria, inclusive no voto, né? Ganha quem tem mais voto, e no caso da Câmara da mesma forma. O presidente da Câmara, ele é escolhido através de votação. Todo final de ano tem votação, porque o mandato aqui na nossa Câmara é de 1 ano apenas. Então, em uma legislatura de 4 anos, nós temos 4 presidentes. Então, eles se reuniram ali e disseram: é desse grupo que sairão os presidentes. Eles tinham maioria para isso. É política, é assim que funciona. Quem tem maioria vence as votações. E a informação que a gente recebeu? Agora que vamos chegar até a definição do próximo presidente. Daqui a pouco nós vamos dar um nome dele aqui. Eles se reuniram e disseram: mas de que forma nós vamos definir quem serão os presidentes? São 4 anos, são 4 presidências e nós somos 6. De que forma vai ser isso? E definiram por sorteio a presidência da Câmara. É informação que nós recebemos de uma fonte segura. Algo checado e verificado. Nós vamos fazer um sorteio entre o grupo aqui que tem maioria. Esse sorteio foi feito. O nome desses parlamentares foram colocados, um sorteio foi feito e a ordem foi definida para as próximas presidências. Repito, pessoal, nada ilegal. Isso é política. Eles definiram dessa forma, politicamente tinham maioria e conseguiram fazer isso, certo? Houve um sorteio e a informação que nós recebemos era que o primeiro presidente seria o vereador Claudimir Apolinário em seu primeiro mandato. Contudo, o vereador Claudimir Apolinário, que se mostrou agora um político bastante atuante e bastante articulado, naquele momento ele não tinha experiência legislativa. E aí o que ficou decidido? Não. Aqui são muitos novatos que ainda não conhecem a movimentação da Câmara, não conhecem ali o trabalho, e ir direto no primeiro mandato para a presidência, no primeiro ano, talvez não seria a melhor situação. E o que aconteceu? O vereador Fernando Lizardo, que estava, repito, naquele grupo, né, do PP, o PP elegeu 3 vereadores, o vereador Fernando Lizardo ficou ali nesse primeiro ano de presidência. E depois a ordem se seguiu com o sorteio. No segundo ano, o vereador Claudimir Apolinário, que teve ali a sua presidência. E depois, agora, no terceiro ano, a vereadora Adriele. Isso tira méritos? Não tira, que inclusive, isso é um comentário meu particular, os presidentes que passaram fizeram coisas interessantes e muito importantes, na verdade, no legislativo, que é algo que a gente sempre falou aqui, que é muito importante, a transparência. Vamos lá, antes de dizer qual será o próximo presidente. O vereador Fernando Lizardo, na sua presidência, fez algo importantíssimo, que foi a implementação da transmissão das sessões da Câmara em vídeo. Adquiriu ali, claro, com o apoio dos seus colegas parlamentares, todo o sistema de câmeras, né, para fazer a sessão ao vivo no YouTube, iluminação, sistema de som foi substituído. Isso foi um marco, né? Mesmo com essa história aí de definição política pelo sorteio, a gente vai citar aqui essas questões. No mandato de Fernando Lizardo, transmissão ao vivo no YouTube. Foi muito bom, inclusive as pessoas hoje assistem a sessão da Câmara em casa. A gente traz a repercussão aqui no jornal. No mandato do vereador Claudimir Apolinário, continuou essa preocupação com a transparência. O que foi feito no mandato dele? A questão da transparência no portal da transparência, no site, onde dá para consultar muita coisa ali, projetos, gastos dos parlamentares, o portal que estava parado já há algum tempo. Isso foi implementado, entre outras questões. A vereadora Adriele, agora presidente da Câmara, no seu primeiro mandato, também, como o caso do vereador Claudimir Apolinário, enfrentou, meus amigos, acredito que uma das presidências mais complicadas dos últimos tempos, né, com cassação de mandato de 2 vereadores, tendo que empossar 2 suplentes,
projetos muito polêmicos que foram enviados para a Câmara, que estão agora em discussão, né? A gente cita aí alguns que geraram muita repercussão. No caso da taxa de iluminação que foi para a Câmara, não foi discutido e votado ainda. Taxa do lixo que foi encaminhado, né, também. Tem um projeto pedindo empréstimo, autorização para um empréstimo, né, que o prefeito encaminhou, que está lá também para ser discutido, entre outras questões que a vereadora Adriele tem mostrado muita habilidade para lidar, mesmo com primeiro mandato, talvez não tanta experiência assim na política. Estou dizendo isso porque algumas pessoas dizem, mas já que foi acordado entre os vereadores, não tem mérito, né? A gente tem que criticar também, mas mostrar alguns méritos. E vocês sabem, vocês que assistem o jornal, quando há crítica, a gente critica aqui. Então nem adianta dizer, o J. Oliveira tá lá puxando o saco de político. Aqui não. A gente fala tudo que tem que ser falado. Do bom ou do ruim, né? Das duas formas. Tá certo? Tô fazendo esse contexto porque talvez a minha fala aqui em relação a essa escolha, através de uma composição política, talvez acredite assim, o Jota tá descredibilizando os presidentes que passaram. Nada disso. Tiveram suas falhas e também as suas situações positivas, né, que a gente cita aqui. Então, qual é o próximo presidente com base nessa composição política, com esse acordo feito lá em 2020? Próximo presidente definido, e será presidente se o acordo for cumprido, é o vereador Irmão Silas, do Progressistas. Ele ficou, né, como o quarto presidente desse grupo que tinha a maioria lá em 2020, depois da eleição, quando eles sentaram para definir essa questão da presidência. Então, essa questão, desculpe até a demora na questão aí da explicação, é só para contextualizar, para que não haja nenhum tipo de dúvida. Então, a informação que nós temos, confirmada, checada, é que se o acordo for cumprido, o acordo feito lá em 2020, o próximo presidente da Câmara é o vereador Irmão Silas, do Progressistas. Sendo assim, o Progressistas terá 2 presidentes nessa legislatura, Fernando Lizardo, no primeiro ano, e no último ano, o vereador Irmão Silas. A gente vai continuar acompanhando esse caso. Geralmente a eleição acontece ali bem no final do ano legislativo, né? A presidência da vereadora Adriele está aí faltando pouco mais de 2 meses para se encerrar, e ali por volta de dezembro a gente tem a eleição da nova mesa. O que vai se confirmar é depois da eleição, né? O acordo tá tudo certo, vem sendo cumprido até agora, mas o que vale é a votação lá em plenário, o que os vereadores votarem. A gente sabe que política é algo que pode mudar a qualquer momento, mas nós estamos noticiando aqui esse acordo que foi feito, essa composição política que foi feita por um grupo naquele momento que tinha a maioria, e eles definiram. Os 4 presidentes dessa legislatura sairão desse grupo aqui, e o vereador Irmão Silas foi o escolhido aí, né, através dessa composição para ser esse 4º e último presidente desta legislatura. Repito, a gente vai continuar acompanhando isso. Pode mudar? Pode. Os vereadores podem dizer, não queremos mais, vamos fazer de outra forma, mas o fato é que, com toda essas informações que a gente recebeu, é o que tem para esse momento. Repito, pode mudar? Pode. E nós estaremos aqui para noticiar para você.